ficamos ontem no número 58 deste segundo inciso, que tem como título As Etapas da Revelação, e no segundo subtema, que é Aliança com Noé, que diz assim: a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, ainda até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, que o rei Melquisedeque era figura de Cristo, prefiguração de Cristo, ou os justos, Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52. O próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno sentido e cumprimento a esta lei. Todas as alianças feitas no Antigo Testamento, Jesus não aboliu, mas todas as alianças falavam dele. Por isso que o Catecismo diz, não é? Até a proclamação universal do Evangelho. Atenção, aqui não está falando da volta definitiva, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o julgamento, que é o juízo final. Aqui não é a dimensão escatológica paralúdica. Não é? São dois termos, escatologia, que é escatom, os últimos dias, e parousia, a vinda definitiva de nosso Senhor. Aqui está falando do grande acontecimento do mistério da encarnação, onde que todas as alianças, repito, feitas, anunciavam. Por isso que todo o Antigo Testamento é um evento, é o tempo do grande anúncio que o Pai, Deus, foi fazendo e levantando homens e mulheres para que anunciasse a vinda do nosso Redentor e Salvador. Entendido? Vejam, a aliança com o casal Adão e Eva, eles caíram, quebraram, depois vem com Noé, e agora nós vamos ver a aliança com Abraão e toda a sua descendência. Vamos lá? Deus elege Abraão, é o título nessas etapas de revelação. Número 59. Para congregar a humanidade dispersa, vejam, para juntar, para reunir, Deus elegeu Abrão. Era Abrão o nome dele, não é? Depois vai mudar, vai acrescentar quando se faz aliança, quando chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa. Nós encontramos isso fundamentado no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, quando começa já aí a história de Abraão, o patriarca, para fazer dele Abraão. Veja, chamou Abraão para fazer dele Abraão. Já foi mudado o nome, ou costumo dizer, acrescentado, não é? Isto é, o pai de uma multidão de nações. Não é apenas o pai dos fiéis, dos que têm fé, mas ao chamar Abraão, ele se torna pai de uma multidão de nações, de povos, todos os povos. Portanto, vejam, é Gênesis capítulo 17, versículo 5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra.
Gênesis 12:3 diz justamente isso. É o firmamento. E podemos encontrar ressonância ou podemos conferir em Romanos 11:28 esse fundamento. Abraão é chamado do seu país, de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra e vai para onde eu vou mostrar. Veja, aonde eu estou te enviando. E aí nós conhecemos a história toda, não é? E quem não conhece é importante. É importante ir examinando e conhecendo. Número 60. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo da eleição, chamado assim, chamado a preparar o congraçamento um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos, tornados crentes. Vamos entender isso. Aqui tem muitos panos para as mangas, não é? Veja, porque nós encontramos referência em João 11:52, depois 10:16, em Romanos. A Verbo também fala sobre isso, mas vamos lá. Quando fala em patriarcas, é a linhagem de Abraão, que são seus filhos. Abraão, Isaac e Jacó, certo? Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos foram formadas as 12 tribos de Israel. Ou seja, os 12 povos de Israel. E desses 12 povos de Israel, na linhagem de Abraão, né, foi eleito o povo, foi tirado o povo. Jacó foi aquele que lutou com Deus, que lutou com o anjo, nós sabemos. Passou a madrugada toda, o anjo disse, me solta, que o sol já está nascendo. Ele diz o quê? Não te soltarei enquanto tu não me abençoares. O anjo abençoa, não é, e o fere no calcanhar. Ele sai mancando, mas sai abençoado. Por isso a gente já tira uma lição, né? Não importa como saímos da bênção. Podemos sair até mancando, mas temos que sair abençoado. Meu irmão, agarre sua bênção. Não solte a sua bênção, não. Né? Mesmo que sua coxa saia ferida, mesmo que o seu calcanhar saia ferida, mas é preciso sair com a bênção. O importante é sair com a bênção. Vejam? Então, é nessa aliança foi feito, não é? Com Abraão. A partir daí, a eleição. Que nós chamamos de povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eleito por Deus, e é o povo que também escolhe Deus. Vimos que nessa cultura, não é, hebraica, é uma cultura politeísta, de vários e muitos deuses. Então, o povo que se sentiu eleito por Deus foi o povo que também escolheu Deus. Quando hasteou a bandeira, não temos outro Deus, o nosso Deus é o Deus de Israel. E nós vamos ver que o Catecismo da Igreja Católica vai colocar a predileção de Deus por este povo. Um cafezinho, né, para avivar a vida. Vejam, a este povo. E a gente vai entendendo o porquê. Número 61. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Aqui está a novidade. Essa informação a gente não tem que perder. Padre, Adão é santo? É. Eva é santa? É. Noé é santo? É. Abraão, Isaac e Jacó são santos? São. Todos
o número 60, digo mais uma vez, os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Os que morreram em Deus, os que foram obedientes a Deus, os que foram fiéis a Deus. E como eles foram e se tornaram santos? Que não existia ainda a mentalidade de santidade no sentido de confirmação pela igreja. Não existia a igreja ainda. Né? Jesus Cristo não tinha nem nascido, Jesus Cristo não tinha dito a Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares será desligado nos céus. Meu irmão, tem uma cláusula, em falando-se de lei, né, que a linguagem também do catecismo é legal. Veja, desceu à mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos. Nós professamos isso. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, ele resgata, restaura, apaga todos os pecados, e tira dessa mansão dos mortos todos os que morreram antes deles no Pai. No Pai no sentido Deus. Dá para entender agora? Por isso que a sagrada tradição litúrgica venera esses como santos. E nós temos a imagem, um exemplo de uma imagem, Santo Elias, que foi arrebatado. Não é? E aqui você pode, na sua criatividade de raciocínio, pode abrir mais uma cláusula e dizer: mas ele foi arrebatado, por isso que é santo. Não. Porque não existe santidade antes dos santos. Em Jesus Cristo, ele é modelo de todos os santos, de toda a santidade, ele é modelo. Por isso que nenhuma outra religião, a não ser do cristianismo, e nenhuma outra igreja do cristianismo existe santo. Dá para entender agora? Não é arrogância dos católicos, não é soberba dos católicos, não é prepotência dos católicos quando nós dizemos isso. Fora da Igreja Católica não existe santidade. Não existe santos. Por quê? Porque fora da Igreja Católica existem sementes do Verbo. A revelação plena do cristianismo de Jesus Cristo e, portanto, do Pai, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, a revelação plena da salvação está dentro da Igreja Católica. Quando os antigos diziam lá na Idade Média, fora da Igreja Católica não tem salvação, é uma verdade da Igreja Católica, viu? É uma verdade. Hoje, o mundo, desde a Revolução Francesa, se quiser um pouquinho, né, o iluminismo, os iluminatas, é que tudo ficou de cabeça para baixo. As verdades absolutas para eles se tornaram verdades relativas. Mas para nós não, continua sendo verdades absolutas. E temos que proclamar com toda certeza e eficácia, sem medo e até mesmo sem vergonha. Viu? Medo de, porque eu estou errando, né? Isso, porque todos colocam em dúvida. Se vem um doutorzinho, um cientista estudado, pode me questionar, e agora? Então eu tenho medo de falar essa verdade que a igreja não esconde. E diante da maioria, eu como minoria, eu posso ficar com vergonha, acanhado e acuado. Não, o católico tem que ser acanhado e acuado. O católico tem que ter a virtude da prudência e discernimento, mas acanhamento para proclamar o santo evangelho, jamais. Jamais, católico, cristão. Escuta o que o apóstolo Paulo disse à comunidade de Roma. Veja. Não vos foi dado um espírito de timidez, mas de ousadia no Senhor. Ousar o evangelho. Ousar viver o evangelho e ousar proclamar o evangelho.
Tá bem? Vamos adiante para vermos as etapas pedagógicas. E eu diria cronológica, porque nós encontramos isso na Bíblia dessa forma que a nossa doutrina coloca. Como é gostoso pensar, não é? Refletir, meditar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras dentro da Igreja Católica é outra coisa. Dentro da Igreja. Veja, não são os nossos raciocínios, os nossos devaneios, os nossos sonhos, os pesadelos, não é? Eu compartilhei isso com uma pessoa e vou ter a coragem de colocar agora. Vou ter coragem de colocar agora. E, pelo amor de Deus, me entendam. Me entendam. Vejam, sem nenhum preconceito humano. Até porque a maioria não tem culpa. Diga logo, padre, não é? Estão curiosos? Vejam. Desde Lutero, não é? Lutero lá, quando ele fixou aquelas diretrizes, aquelas reivindicações lá na catedral, as 95 teses, vejam, a igreja aceitou 46, 45, eles só queriam as 95, vejam. E quando causou uma revolução por um professor universitário chamado Zwingli, que pegou todos os universitários, chamada reforma historicamente, viu? Todos os universitários, e saíram quebrando pau na rua, entrando nas basílicas e catedrais, quebrando as imagens. E isso, reis católicos, né, começaram a se levantar para defender a Igreja Católica e o papado e marchar contra Lutero. Então, existia um rei oportunista, vejam, que não era comprometido com a fé, nenhum compromisso com a fé ele tinha, esse rei. Esse rei era supersticioso porque ele colecionava, pasme, ossos de santos, ou seja, relíquias de primeiro grau. Ele tinha um armário cheio de ossos de santos, de relíquias de santos. Mas era totalmente herege. Por quê? Porque só aceitava uma parte da fé. Herege é isso, viu? A nossa fé é chamada catalon, ou seja, inteira. Ah, eu gosto da Igreja Católica, mas eu não gosto do Papa. Você é herege, cuidado. Se você já partilhou com alguém, se você tem essa convicção, não é? Eu gosto de Jesus Cristo, sou apaixonado de Jesus Cristo, da Igreja Católica, mas Nossa Senhora, essa coisa de Nossa Senhora, olhe, você é herege, cuidado. Ah, eu gosto, eu tenho muito amor a Nossa Senhora, viu? Viu, padre? Eu gosto mesmo, eu fui educado na fé católica, mas essas coisas de imagem, de santo, você é herege, meu irmão. A nossa fé é total. Assim era Calvino. Aí eu quero dizer agora, veja onde está a sua raiz. Não está em Jesus Cristo e não está em Nossa Senhora nem na Igreja Católica. Está em Calvino e Lutero, em toda a ramificação protestante. E às vezes a gente é protestante de mentalidade, não de convicção, e não sabe. Porque basta surgir algum zum dentro da Igreja Católica, o próprio católico se levanta todo armado para condenar a própria igreja, para falar da própria igreja. E depois justifica, mas eu não tenho que tapar o sol com a peneira, eu tenho que de fato denunciar, porque para se ajeitar, aí esquece, justamente por não gostar dos santos e não acompanhar a vida dos santos, que não sabe que São Francisco de Assis, até então, o Francesco, lá em Assis, na Itália,
Ele vivia numa época pior do que a de Lutero. Tanto é que o crucifixo de São Damião falou para ele: restaura a minha igreja, que a igreja estava em crise na época. Mas ele não falou dos bispos, ele não falou dos sacerdotes, não falou do Papa, ele não condenou a igreja. Com a própria vida, a força do evangelho na sua vida, ele conseguiu mudar. Veja, ele conseguiu mudar. É diferente dos rebeldes, dos revolucionários. Então, Calvino, vendo ali que era muito espertinho, oportunista, não tinha nada de santo, mas de herói, né? Vendo ali uma oportunidade para crescer e mudar aquilo que ele também era contra a igreja. Era contra. Não tem essas pessoas que na frente do padre é assim, né? A frente do bispo é assim, né? Só não do Papa porque não tem contato, mas é assim, quando dá as costas. Não é? Era Calvino. Era Calvino. Não é? Então, ele acolheu Lutero lá na torre do seu castelo. E disse a Lutero: o tempo que passar aí, aproveita e transcreve essa Bíblia do latim para o alemão. Nós sabemos que quem transcreveu a Bíblia do grego para o latim foi São Jerônimo. E Lutero foi o primeiro que transcreveu para, atenção, para a primeira língua chamada vernácula de cada país, o alemão. E Lutero teve... O diabo tem as suas artimanhas e sabe também o tempo, não é? Diferentemente de Jerônimo, que teve que escrever a pena no escuro, não tinha energia nem nada, a candeeiro, não é? Passou anos, passou a vida toda. Jerônimo, São Jerônimo, né? Para transcrever uma vida toda de doação. Isso é santidade. Mas Lutero pegou o tempo da imprensa. Então isso foi muito rápido. Muito rápido. A transcrição. Ele transcrevia um livro e já mandava para a imprensa e a imprensa publicava. Entendeu? Publicava. Isso ganhou o mundo, depois foi compilado. E este homem que tinha a síndrome do pânico, Lutero, que era depressivo, Lutero, e com medo de morrer, porque ele entrou, o filme dele, Lutero, já diz isso e é verdade, quando ele faz um voto, uma promessa, se não for morto naquela noite chuvosa por raios, veja, Lutero tinha medo de trovão e de relâmpago, meninão, crianção. E ali ele já era um homem feito, ele fez uma promessa. Se o Senhor salvasse ele, que não estava correndo perigo nenhum de morte, se salvasse ele ia ser religioso, ia entrar numa ordem religiosa. Ele foi salvo, viu ali um sinal que de fato tinha vocação e entrou. Aproveitou-se da igreja, de todos os estudos, de todas as ciências até então, para depois se rebelar como Judas Iscariotes à Igreja Católica. Então, ele é considerado o segundo Judas. Segundo Judas é Lutero. E multidões de pessoas estão seguindo Judas. Estão indo pela filosofia, pela ideia, pela teoria de Judas e não sabe. Judas foi para onde, meu irmão? Onde está Judas? Onde está Judas? Nós não sabemos. Porque não houve o julgamento. Mas com certeza está no inferno. Entendeu? Porque não se arrependeu.
não deu tempo. Tirou a própria vida, suicídio. Dá para entender a conjuntura histórica, uma aula de história da Reforma, não é? E este homem lá, todo medroso, todo tenso, com medo que chegassem os soldados, invadisse aquele pequeno reino que não era grande. Calvino não tinha tanto poder assim, não é? Enquanto rei e em dinheiro, que ele podia os outros reinos invadir para matar Lutero. Veja que tensão, que ansiedade. Foi nesse tempo de desequilíbrio mental que o nervo estava à flor da pele, né? As emoções estavam borbulhando, que esse homem transcreveu as Sagradas Escrituras. Veja, tirou 7 livros das Sagradas Escrituras, julgando que não eram canônicos, e alguns textos da Sagrada Escritura. Na verdade, ele optou, né, por uma tradição do Antigo Testamento, que não é antes dos 70, que só via que os sagrados, os canônicos, só eram 66. Aonde somente a igreja tem esse poder, porque foi a igreja que já descobriu, foi a igreja que formulou, que copilou as Sagradas Escrituras. E agora ele vai contra a igreja e tira, para se achar, não é? Para provocar a igreja, dizer que ela é uma instituição falida e para dizer que ele é maior. Então, existem aí dois oportunistas. Calvino, que entrou, e Zwingli. Vejam, depois que Calvino teve as Sagradas Escrituras, rompeu com Lutero. E por isso nasceu o calvinismo. Olha aí, veja. Rachou com Lutero. Oportunista. Depois que Zwingli, o universitário, voltou para dar a notícia que tinha acabado tudo, cruz, imagem de Nossa Senhora, voltou para dar a notícia, Lutero disse, não é isso que eu quero. Eu não estou agora inocentando Lutero. Mas não é isso que eu quero. Você não entendeu o que eu quero da igreja. Eu amo Nossa Senhora, disse Lutero. Ele tem poemas bonitos, místicos, sobre Nossa Senhora. E ali rachou também com Zwingli. Veja o que um homem fez historicamente. Então, não é mais o luterano, o luterismo, não é? Mas agora, veja, tem Lutero, tem Calvino e tem Zwingli. Luteranismo e o calvinismo, mais ou menos suave, brando, não é tão agressivo. Mas o zwinglianismo é a parte mais agressiva, mais radical. Me desculpe a comparação, viu? Xiita, não existe os xiitas do islamismo, que é a parte mais radical, mais sangrenta, mais violenta. Me desculpe dizer, se tem algum protestante, se você tem protestante em casa, da sua família, não é? Que todos não são assim. Então, vem dessa parte mais radical, que é do Zwingli, que não aceita imagem, que não aceita Nossa Senhora, que não aceita a cruz, que não aceita nada. Na verdade, não existe raiz mais no luteranismo nem no calvinismo, mas no zwinglianismo. E por isso que rachou historicamente e fez uma outra aba, outra ala chamada protestante, historicamente. Só para você entender a história da Reforma. E depois vem a Contra-Reforma, que eu posso falar em outro momento, quando o catecismo me der, não é, a abertura. Valeu essa explicação.
Perdemos tanto tempo, na verdade não perdemos, ganhamos. Pode colocar aí o seu comentário, se o comentário foi bom, valeu, não é? Se você já conhecia, se você não conhecia, não é? Vamos dar continuidade. Então, Deus forma seu povo. Estamos no número 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Veja, o povo já formado, o povo já eleito, né? O povo que está em cativeiro, o povo que foi escravizado. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Veja esse número 62, nós encontramos na Dei Verbo também. Agora, para lá, vamos entender, não é? Quando diz assim, fez com ele, o povo, a aliança do Sinai. Nós sabemos como foi essa aliança, não é? E aqui é interessante, como Deus pega os pequenos para confundir os grandes, os fracos para confundir os fortes. Vejam, Moisés nasceu no tempo em que o rei olhou para o povo de Deus, e disse: esse povo é muito numeroso. Vamos fazer um controle de natalidade. Como foi esse controle de natalidade? Não é? Vamos agora matar todos os meninos. Toda a família que nascer menino, ou seja, nascer uma criança do sexo masculino, nós vamos matar. Só deixa as mulheres. Vejam só. Pois bem, quando Moisés nasceu, a mãe que era ama também de leite na região, ela combinou com sua filha para colocar no rio em que a filha do rei tomava banho, se banhava. E a irmã de Moisés era uma das mulheres que serviam a princesa. Vejam. Então, em cima, coloca numa cesta a mãe Moisés. E Moisés desce de rio abaixo, literalmente, não é? A princesa está se banhando, e avista uma criança. Já combinado com a mãe. A irmã de Moisés atenta logo, não é? E disse: deixa que eu vou buscar. E foi buscar a criança, né? Ele disse: olha como essa criança é linda. E a princesa logo perguntou: que sexo é? É menino ou menina? Porque existia o decreto do pai para matar. E ela disse: é menino. Mas a princesa se encantou pelo bebê e disse: mas se eu levar para o palácio, ele vai ser morto. Aí a irmã de Moisés disse: eu sei onde tem uma ama de leite que pode amamentá-lo e pode criá-lo. E a senhora só manter os custos. Olha aí, ó, como Deus faz. Os desígnios de Deus, vejam. E assim aconteceu. A mãe de Moisés, biológica, foi que amamentou-lo, né?
e o criou até certa idade. Depois Moisés, quando passou esta proibição, esse controle de natalidade, Moisés vai para o palácio. E tem como uma mãe a princesa. Ou seja, Moisés foi criado no palácio do rei. Foi bem criado, bem educado. Não é? Tinha, de fato, não é, uma criação, uma educação de príncipe. Mas já adulto, ele sai do palácio. Assim conta a Sagrada Escritura, viu? Estou contando a Sagrada Escritura. Sai do palácio. E ele é da raça hebreia, não é? Hebreia. E encontra alguns judiando com o hebreu. Ele, para defender a sua raça, ele vai, entra na briga, na discussão, e mata um filisteu. Quando ele vê que mata o filisteu, ele corre para o palácio, ele se esconde, mas no outro dia a notícia corre pelo reino todo que Moisés matou um filisteu. E agora? Porque a lei era dente por dente, olho por olho. Você matava, você morria. Então Moisés fugiu imediatamente para as montanhas e foi aonde aconteceu a aliança, no Monte Sinai. Quando ele chega no Monte Sinai, corrido, não é? Com medo de ser morto, veja, Jesus pega Moisés. Aliás, Deus pega Moisés e fala com ele através de uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente? Não é? Poucos gravetos pegando fogo sem se consumir. E dentro dele, desse fogo, sai uma voz. Moisés, 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 eu vi e ouvi o clamor do meu povo, que está em cativeiro, que é escravizado. Vai dizer ao rei Faraó, olha, para soltar o meu povo. Moisés diz, eu sou velho, que não era ainda velho, mas na idade bem madura. Eu não sei ler, não tenho uma boa dicção, sou gago, veja. Manda o meu primo, ele é mais jovem do que eu, ele tem uma boa comunicação. Deus não desiste dos que ele escolhe. Meu irmão e minha irmã, você pode correr, você pode se esconder, você pode inventar qualquer piruleta, qualquer ginástica no seu argumento. Quem é que convence Deus? Porque se eu convencer Deus, eu digo que ele está errado. Quem é que se esconde de Deus? Ninguém se esconde de Deus. E se Deus me chamou, Padre Livânio, porque Ele me conhece mais do que eu mesmo. E não venha com essa falsa modéstia, com essa falsa humildade, dizendo eu não sou capaz. Não é assim? Eu não sou capaz. Sim. Eu posso pôr o olhar numa pessoa e por ser limitado, mesmo sendo psicanalista, sei fazer análise, mas eu posso errar. A minha margem de erro está quase 90%. Mas Deus, quando coloca os olhos em você, não tem nenhuma margem de erro, não. A frustração é sua, a decepção é sua, porque você ainda não se conhece, apesar da idade. E aí é preciso a gente ter vergonha, né? Que a gente não se conhece nem um pouquinho. Veja, não adianta. Se Deus lhe escolheu, é você que Ele quer. Veja, porque
Foi ele que criou o tempo, ele domina o passado, o presente e o futuro. Está fora deste tempo. Na escala rígida, me permite pegar a régua. Olha, na escala rígida, ele lhe vê aqui, aqui e no final. E nenhuma visão pode ofuscar a visão de Deus. Sim ou não? Então não deixe que seus medos, os seus temores, as suas fobias atrapalhem o projeto de Deus na sua vida. Há quanto tempo e quantas vezes o Senhor vem lhe chamando e você dando desculpas? Eu não tenho vocação, isso é para fulano, é para cicrano, mas para mim não. Me desculpe. A gente é fujão, a gente é frouxo, a gente é medroso. Muitas vezes, por não dar resposta a Deus. Mas cuidado, hoje, no mundo pós-moderno, em que o sociólogo Bauman diz que as relações são líquidas, a gente pode até mesmo ter uma relação líquida com Deus. Não é relação sólida. E Deus não faz relação líquida com ninguém. Porque a gente diz, aqui estou, eis-me aqui, Senhor, mas, para ajudar o irmão, para dar uma cesta básica, para... Meu irmão, minha irmã, não é apenas um trabalho social, não. Primeiro é um trabalho religioso, depois resplandece para o social. Madre Teresa de Calcutá não começou colocando, veja, pessoas podres dentro de sua casa. Não. Primeiro ela deu a resposta a Deus. Primeiro ela ouviu o chamado de Deus para ouvir a voz daquele mendigo lá na estação, tenho sede. Não se tem um olhar de generosidade para os outros, para o mundo social, se não for generoso ao chamado de Deus. Porque senão a gente faz política assistencialista mais barata. A gente não passa de um político corrupto. Primeiro eu tenho que dar o chamado, atender o chamado de Deus. Esse chamado de Deus é bem concreto, dá para entender? É na sua igreja católica. Como é que um católico diz que é católico? Que é católico e nunca fez um trabalho por sua igreja. E aqui é interessante, viu? Que eu vou agora rasgar o verbo. Eu tenho que rasgar. Eu tenho que rasgar. Eu posso? Bota aí nos comentários. Eu tenho que dizer. Como é que a pessoa diz que é cristão, que é católico? Não é? Estou vendo frases aí, não é? Nem insista, eu sou católico e você até o fim. Nem adule que eu vou ser católico e você até o fim. Dessa religião eu nasci, dessa religião eu não sairei. Eu amo a minha igreja. Mas nunca contribuiu com o dízimo. A fé que não faz eu colocar a mão no bolso não é fé. Eu partilhar com essa igreja, quando eu não partilho materialmente com essa igreja, é porque eu não acredito na veracidade dessa igreja. Vejam. Que eu não uso dos mecanismos desta igreja para evangelizar, para ir ao encontro dos outros. Assim, me desculpe dizer, você quer fazer carreira solo. Você quer chamar a atenção e todas as pessoas lhe aplaudam. Você quer os holofotes para você. E já tem muito assim, fazendo carreira solo por aí. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Eu me alegro fazer pela igreja. Porque eu fazer sozinho
é uma coisa. Eu fazer pela igreja é ela que liga e desliga. Não sou eu, Padre Adivânio. No máximo eu posso desligar uma lâmpada, apertando no interruptor, uma tomada puxando-a no máximo. Mas outra coisa eu não posso. Dá para entender? Agora, aonde eu quero chegar com toda essa conversa? Naquelas desculpas que eu pedi. Vejam como é que uma pessoa que é na associação livre, que Lutero disse, colocou na cabeça de todo mundo, não é? Veja, essa praga que é daninha, me desculpa o termo, que é daninha essa praga, que toda pessoa pode ler a Bíblia e interpretar livremente, chamada associação livre, interpretação livre. Como é que, todo respeito à pessoa, vou repetir, um analfabeto, o que não sabe ler, abre a Bíblia e pode interpretá-la. Como é que uma pessoa que não sabe ler pode interpretar bem? Não apenas a Bíblia, mas qualquer texto. Quem não sabe ler não interpreta bem nenhum texto. Isso é lógico na gramática, na filologia, na linguagem, na linguística. É lógico, meu irmão. Ah, padre, mas ele tem ouvidos. Ele tem ouvido, sim, mas já está filtrado. Quantos absurdos a gente não viu e acompanhou. Demais interpretações. Vejam. Ah, mas o Espírito Santo age como quer e aonde quer. Calma. O nosso Espírito é Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se você está pensando na terceira pessoa da Santíssima Trindade. É de ordem e não de desordem. Essa expressão que age onde quer, age dentro da ordem, não da desordem. Olhem para o Gênesis. A primeira vez que a gente viu e ouviu que tudo era caos, tudo estava disforme, e o Espírito, como pomba, sobrevoou e tudo tornou cosmo, ou seja, ordem, harmonia. Já pensou que bagunça que era? Que a gente, céu misturado com mar, mar misturado com terra, terra com mar, com céu. Isso foi dividido, os chamados firmamentos, celeste, terrestre e dos mares. É de ordem, meu filho. E como é que você que é católico, bebe da sua igreja, né? Escuta os seus pastores que passaram 10 anos estudando. Olha para um Dom Henrique, né, Soares, não olha nem para Padre Adivânio, nem para os vivos, já os que morreram deixaram esse legado. Veja, qualquer pessoa chega, abre a Bíblia, porque tem decorado, começa a rotar, e a gente logo desacredita na igreja que anos e anos, e levanta logo a mão para ser protestante. Dá um nó na minha cabeça. Eu não tenho nem misericórdia, eu tenho pena dessas pessoas. E ao mesmo tempo eu louvo a Deus. Obrigado, Senhor. Eu passei 15 anos sendo protestante, mas no tempo da tua graça, tu me resgataste, tu me chamaste e já me chamaste como vocacionado. Deus me elegeu. Veja os desígnios de Deus. Me tirou de lá já para ser católico e já entrar como vocacionado para uma vida de sacerdote. Tem sentido ou não o que eu estou falando? Ou a minha crítica, se você levar por crítica, os meus comentários é infundados. Vejam. E o que eu quero com isso?
Eu quero que a gente conheça o catecismo, não apenas para a gente ter conteúdo, ter informações, mas eu quero que a gente leia o catecismo para conhecer mais a nossa doutrina, o nosso magistério, as Sagradas Escrituras, a nossa igreja, amá-la e amar o seu fundador esponsalmente, Jesus Cristo. Tem o centro da nossa vida, amar Jesus Cristo e amar a igreja. E amar tudo o que ela prega, o que ela anuncia, o que tem dentro da Santa Igreja Católica. Tudo nos aponta o Filho, que nos aponta o Pai, que nos dá o Espírito Santo, que nos leva para a salvação. Vamos lá ver que a gente termina. Vejam, que diz assim, ainda em Moisés, mas a gente está em Moisés, a sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, para providente e juiz justo e para que esperasse o Salvador prometido. A aliança já em Moisés, da libertação, já foi em vista de Jesus Cristo, veja. Por isso que a igreja diz que Moisés serviu como figura de Cristo e Cristo é o novo Moisés, que no Monte Sinai ele proclama as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, Moisés lá no Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos e depois desceu para o povo. E Jesus, ele proclama o sermão das bem-aventuranças. Moisés proclamou, recebeu 10, Jesus proclama, são 8 bem-aventuranças. Felizes sois vós. É preciso pegar essas bem-aventuranças para a gente, não é, fazer uma releitura dessas bem-aventuranças.